Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando mais uma aula e hoje é de ciências. Eu quero que você prepare o material necessário. Você vai precisar do caderno, do lápis e do livro e vai abrir o livro na página 45. Nós vamos começar com a leitura do texto presente nessa página, ok? E eu quero que você esteja com ele aberto porque tem algumas ilustrações, algumas imagens que é interessante você visualizar conforme eu for lendo o texto, ok? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa leitura? Vou começar. O solo. Assim como outros componentes do ambiente, o solo é importante para os seres vivos. Veja a seguir como os seres vivos podem se relacionar com o solo. Muitos animais constroem abrigos no solo, como as formigas, que constroem formigueiros. Aí ele dá uma imagem, tá vendo? Da formiga construindo o formigueiro dela. Muitas plantas se fixam no solo e dele absorvem água e outras substâncias que precisam para se desenvolver. Olha só, mais um aspecto importante sobre o solo. As plantas que vivem no solo podem servir de alimento para alguns seres vivos, como alguns insetos. Aí o texto dá o exemplo do gafanhoto. Existem também animais que vivem no interior do solo, como as minhocas. Olha só, esse texto nos dá algumas informações sobre a importância do solo para os seres vivos. Então, com essa leitura, nós podemos perceber que o solo ele é muito importante, porque é através dele que os animais têm o abrigo, o lugar para morar, né? Tem a alimentação deles, então o solo é extremamente importante para os seres vivos. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Então, eu quero te convidar para prestar bastante atenção, porque nós vamos iniciar nossa aula sobre o solo, ok? Vamos lá? Olha só, eu trouxe para vocês essa imagem para poder explicar a formação do solo, tá? Então, a partir dela, nós vamos aprender como foi que o solo se formou. O solo ele se formou ao longo de milhares de anos, tá? Com o desgaste das rochas, dando origem ao planeta Terra. Esse processo ele se iniciou lá há muito tempo atrás, tá? E vem acontecendo até hoje, até os dias de hoje. Então, vamos observar aí essa imagem para poder compreender como foi que isso aconteceu. Nessa primeira imagem, vocês estão vendo uma rocha, não é isso? Uma rocha intacta. E com o tempo, com o passar dos anos e com a ação das chuvas, dos ventos, da luz solar, dos seres vivos e de outros fatores, essa pedra aí, essa rocha, ela foi se desgastando aqui no meio ambiente. Consegue perceber na segunda imagem? Olha, ela foi se desgastando. A chuva, o vento, todos esses fenômenos, eles foram desgastando, quebrando essas pedras em partículas. E aí, ó, foi surgindo o solo, tá vendo? A ação desses fatores que desgastam essas rochas vão quebrando elas em pedacinhos pequenos, pedacinhos menores. E esses pedacinhos menores vão virando, ó, o solo, ok? Vai se tornando em partículas que vai se tornar o quê? O solo. Essas partículas, elas se juntam ao ar, à água e aos restos dos seres vivos e formam um solo, tá bom? Então, aqui nós podemos perceber o quê? Que com o passar dos anos e a ação da chuva, dos ventos, da luz solar, do ar, a rocha foi se desgastando, foi quebrando em pedaços, se transformando em partículas cada vez menores. E a mistura dessas partículas com o ar, a água, os restos dos seres vivos formou o quê? O solo, ok? Agora nós vamos aprender sobre o solo, como os solos são constituídos e quais são os 4 componentes principais, tá? Os 4 componentes principais que compõem o solo. O primeiro deles é as partículas de rochas que deram origem ao solo. Lembra lá na imagem anterior que eu falei que conforme os anos foi passando, as rochas foi se quebrando pela ação da chuva, dos ventos, e aí se transformaram em partículas menores de rocha? Então,
essas partículas, elas dão origem ao solo, ok? Os restos de plantas e animais que também vão ser componentes que compõem o solo, ok? Esses restinhos de plantas e animais. A água e o ar. Então, esses são os 4 componentes principais que compõem o solo. Nessa imagem agora, nós vamos aprender a relação existente entre as minhocas e o solo. E aí eu trouxe para vocês essas 2 imagens de minhocas no solo. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que é no solo que as minhocas elas encontram abrigo, os alimentos dela para poder viver, tá? E elas se movimentam aqui no solo, ó, e o movimento que elas fazem criam espaços, tá? Vocês conseguem perceber que esse movimento de caminhar aqui dentro do solo, ela vai abrindo esses espacinhos? Isso aqui é muito importante para o solo, porque é através desse espaço que as minhocas fazem aqui no solo que a água e o ar podem entrar dentro do solo, tá bom? Então, elas são muito importantes para o solo, as minhocas. Agora, nós vamos aprender sobre a impermeabilidade do solo. Eu quero que vocês observem essa imagem e nós vamos juntos ver o que foi que aconteceu aí. Vocês conseguem perceber que aqui aconteceu uma chuva muito forte? Choveu bastante e acabou alagando essa rua. Só que a água, em vez de escorrer, de penetrar no solo, ela continuou aí na superfície, né? Tá vendo que tá cheio de água? Por que será que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a rua ela tá toda calçada com construções e o asfalto, né? Ó, o asfalto. E isso, as calçadas, os asfaltos, impede que a água entre no solo. Isso torna o solo, essa parte aí, impermeável, ou seja, a água não consegue entrar dentro do solo. Isso nós chamamos de impermeabilização do solo, quando nós construímos em cima desse solo, ou quando nós asfaltamos ele, a água ela não pode penetrar no solo e acontece esse tipo de ação. A água não escorre, a água não entra dentro do solo, ok? E aí, você gostou de aprender mais sobre o solo e conseguiu perceber como ele é importante para todos os seres vivos? É através do solo que os animais encontram abrigo, alimentação, não é isso? Então, nós aprendemos muitas coisas sobre o solo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e agora eu vou passar a atividade. Quero que você anote aí no seu caderno. Você vai fazer no seu caderno um texto falando sobre os aspectos que você aprendeu sobre o solo hoje, sobre a importância do solo. Então, a atividade é bem simples. Você vai escrever um texto falando sobre tudo que você aprendeu aqui nessa aula sobre o solo. E se você quiser ler, fazer leituras sobre esse assunto para poder depois fazer o texto, o assunto de hoje está lá, começa na página 44, ok? E termina na página 49. Você pode ler os textos e a partir desse texto você também pode construir o seu texto, ok? Então, faça atividade, tire foto e mande para a sua professora. Eu vou ficando por aqui. Tchau, até a próxima.